Olá, hoje é sexta-feira, 25 de abril de 2014 e o Jornal Futura está no ar. A educação inclusiva no Brasil. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB de 1996, diz que é dever do Estado garantir o atendimento educacional gratuito aos estudantes com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. A educação inclusiva não quer dizer negar ou ignorar as dificuldades desses estudantes. O ensino inclusivo não enxerga a diferença como um problema, e sim como uma questão de diversidade, de garantir e respeitar essa diversidade. No entanto, há uma lacuna muito distante entre o que está escrito na legislação e o que vem acontecendo na prática. 18 anos depois, a universalização da educação inclusiva ainda não aconteceu no nosso país. E uma das maiores barreiras para a implementação desse tipo de ensino está no despreparo dos professores para lidar com isso em sala de aula. E este é um dos nossos destaques dessa edição. Veja. A educação inclusiva no Brasil, uma prática ainda bastante distante da realidade. A escola pública ela já está avançando na educação inclusiva. Já tem um modelo ideal? Não, precisa avançar muito mais. Mas a escola privada está resistindo a isso. Crianças incentivam outras crianças a se interessar pela leitura em projeto de escola pública no Rio de Janeiro. Eles podem se interessar mais pelos livros, podem gostar mais, pegar mais livros, aprender mais a ler e escrever. Há uma frase de Mário Quintana, o poetinha gaúcho, que diz: os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. E nos primeiros anos de vida na escola, esse despertar pelo gosto da leitura fica como mais um desafio nas mãos do professor. Um projeto de leitura ganhou tanta aceitação entre os estudantes de uma escola pública do Rio de Janeiro que ganhou o concurso Escola de Leitores. E uma das características que dá destaque a essa iniciativa é que são os próprios alunos mais experientes, os incentivadores nessa iniciação dos mais jovens. Conheça o projeto Voando Alto nas Asas da Leitura, na reportagem de Dani Moura. Uma leitura em voz alta para treinar, microfone, colete a postos e eles estão prontos. Basta entrarem na sala de aula para os sorrisos se multiplicarem na turma do segundo ano do CIEP Armindo Marcílio Doutel de Andrade, em Campo Grande, zona oeste do Rio. Eles acabaram de decifrar as primeiras palavras e aguardam ansiosos o encontro semanal com os colegas das turmas adiantadas. Capacitados por duas professoras, os estudantes mais velhos multiplicam a paixão pela leitura e estimulam os sonhos a cada nova página. Era uma vez um lobo mau, pegava a criancinha para fazer mingau. Diz adeus ao lobo mau, pois agora ele é do bem e já não morde mais ninguém. Quem gostou muito da história? As crianças ficam com um treinamento do ouvir. Eles sabem que quando entra a dupla, um coletinho, um microfone, é a hora da leitura. Então, já estão acostumados. Eles sentam, quando não está na rodinha, porque dependendo da turma é muito cheio, tem que ficar cada um no seu lugarzinho, mas eles param e tem esse treinamento de ouvir a história, que é muito importante. Então, eles conseguem ter a interpretação, participar. No final, a gente vê que eles realmente entenderam a história. Não ficaram só ali de paisagem. Eles conseguem entender. E isso é um treinamento. Toda noite, ele pegava a criança para fazer de mingau. E aí? Depois, ele virou do bem e nunca mais mordeu mais ninguém. Como é que é, assim, a experiência de ler para outras crianças? É legal, porque tem gente que ainda não está conseguindo ler, pequenos. Aí quando eu vou lendo, ela entende os livros, elas gostam. Eles podem se interessar mais pelos livros, podem gostar mais, pegar mais livros, aprender mais a ler e escrever. A primeira semente do projeto nasceu em 2009, na sala de aula da professora Audrey, da turma de Educação Infantil. Eu sempre trabalhei com leitura nas minhas turmas. Eu sempre trabalhei com turmas pequenas, educação infantil, primeiro, segundo ano. Só alfabetização. E sempre tive o hábito, a primeira atividade era a leitura na rodinha. Então, ou eles liam, ou eu lia, e isso vinha. Quando chegou em 2009,
Era uma turma de segundo ano muito boa e a grande maioria já lia bastante, assim, desenvoltura. Aí eu falei, poxa, eu vou ver se as minhas colegas aceitam para eles lerem nas turminhas dela. Aí combinei com os professores de classe especial, Jardim e Ano 1, e elas, na hora, não, vamos sim, tá? Aí começou, aí toda quinta-feira era o dia da leitura. A ideia ganhou um novo impulso em 2011, quando o projeto Voando Alto nas Asas da Leitura ganhou o concurso Escola de Leitores. Nós estávamos muito felizes já com o que estava acontecendo dentro da escola. E a gente achou que seria uma boa escrever o projeto para que ele fosse conhecido por todos. Nossa intenção não era realmente ganhar, assim, a princípio, a gente gostava de ver essa movimentação, as crianças lendo, as crianças se envolvendo com a leitura literária por prazer. E aí escrevemos na Escola de Leitores, o projeto do programa Escola de Leitores do Instituto C&A. Para nossa surpresa e grande alegria, a gente foi vitoriosa em 2011. A escola ficou entre as 7 principais escolas que ganharam aqui no Rio de Janeiro. Com um prêmio de R$12 mil, equiparam a sala de leitura e aumentaram o acervo literário, que hoje ultrapassa os 10 mil títulos. A reformulação fez com que o espaço pudesse abrigar as rodas de leitura, onde algumas turmas se juntam para ouvir o amigo mais velho contar a história. Além de eu achar esse projeto muito legal, eu acho que a leitura ela incentiva a crescer mais até mesmo na vida, assim. Eu acho muito legal, entendeu? Porque as crianças ficam quietinhas, assim, eu acho muito fofinho. E também eu acho que elas sentem alegria, né? Porque quem não gosta de ler um livro? O projeto Asas da Leitura, realizado pela Escola Armindo Marcílio Doutel de Andrade, ultrapassou os muros da escola. E as rodas de leitura também acontecem nas praças do bairro. E de acordo com a coordenadora do projeto, grupos de terceira idade também participam da atividade. Uma amostra de tempo muito bem aproveitado dentro e fora de sala de aula. E é justamente sobre o tempo em sala de aula o tema do comentário do jornalista Antônio Góes na coluna Olho na Escola. No Brasil, 1/4 dos diretores de escola reclama que as aulas em suas escolas são constantemente interrompidas por causa da indisciplina dos alunos. Este dado foi tabulado pela Fundação Lema e consta no questionário que esses diretores respondem no PISA, um exame internacional da OCDE que compara o desempenho de alunos em 65 países. A média internacional é de apenas 3%. Ao passo que no Brasil chega a 25%. Esse problema seria menos grave, ou pelo menos amenizado, se os estudantes no Brasil passassem bastante tempo em sala de aula. Não é o que acontece. Por lei, o ano letivo aqui é de 200 dias. Há países, caso do Japão, que esse ano chega a 240 dias. Há também países que têm um ano letivo próximo do Brasil. Porém, nessas nações, os estudantes passam mais tempo diariamente em sala de aula. Aqui no Brasil, o mais comum é que o turno da escola pública seja de apenas 4 horas por dia. E não raro, é comum ter escolas que funcionam com 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. Com tudo isso, ou seja, o resumo disso tudo é, nós temos pouco tempo em sala de aula e esse pouco tempo ainda é desperdiçado por questões de indisciplina. A gente faz agora um intervalo curtinho. No próximo bloco nós vamos falar sobre educação inclusiva. Até já. As barreiras para fazer da educação inclusiva uma realidade no Brasil.